Boa tarde, né, novamente a todas e a todos aí. É um prazer estar aqui com vocês, é um prazer estabelecer esse diálogo com um grupo que também a gente tem observado as práticas aí bastante importantes de disseminação, né, de conhecimento para o campo, e um debate também um pouco, assim, que tem uma tentativa aí de um diálogo que seja mais acessível, né, do ponto de vista de meio que de tradução dos debates acadêmicos. Então, né, é um prazer estar aqui, é um prazer também dividir essa mesa com a Josiane. É difícil falar Josiane para mim também, então vou falar Josi. Bom, eu vou começar a minha fala pautando um pouquinho, assim, em termos gerais, pensando o título do evento, né, como ele foi colocado, sobre os desafios de pesquisar gênero e raça. Bom, eu comecei a minha inserção neste campo, especificamente, com estudos de gênero, né, e depois com estudos raciais, e depois o debate interseccional. E tem uma trajetória aí também muito ligada ao estudo do trabalho doméstico, né, assim, e foi um desafio colocar aí, legitimar o trabalho doméstico como um tema do campo da administração, e essa legitimação envolveu mobilizar aí essas categorias de gênero e raça para o debate. Bom, a gente lida, eu sempre vou tentar falar né, uns 20 minutos aí mais ou menos, aí para depois a fala da Josi. A gente lida aí, não só na administração, assim, mas no contexto geral no Brasil, com pesquisas de gênero que ainda partem muito de premissas da clássica divisão sexual do trabalho, né, de referenciais que vão falar da divisão dos espaços públicos para os homens, né, dessa construção histórica, e dos espaços privados para as mulheres, né, a partir de referenciais muito ainda eurocêntricos, né, onde estão os chamados estudos clássicos de gênero. E o desafio é falar de gênero no contexto acadêmico e científico no Brasil, em que se desconsiderou historicamente uma série de especificidades dos estudos de gênero a respeito de mulheres brasileiras, né? E a partir também de referenciais eurocêntricos, onde estão chamados esses estudos clássicos de gênero. E um outro desafio que a gente tem também, até hoje no campo, né? Eu me lembro que quando eu fui uma das organizadoras do livro Gênero e Trabalho, em 2016, que foi publicado em 2016 pela editora, né, da UFBA, Federal da Bahia, eu escrevi o capítulo final de encerramento daquele livro, que era sobre perspectivas e possibilidades e desafios para o campo de estudos organizacionais. Uma das falas, né, foi essa questão, né, de trazer o debate sobre gênero, especificamente das mulheres negras, né, que a gente teve um capítulo no livro da professora Eliane Conceição, e uma outra questão que a gente tem também como ponto, que é pensar que gênero não é só falar de mulheres, né, que gênero é também falar sobre os homens, é também falar sobre as construções de masculinidades, é também falar sobre os lugares de privilégio dos homens. E até hoje a gente ainda tem, né, pouquíssimos são os estudos que falam sobre gênero na perspectiva dessa discussão sobre os homens, né, sobre esse lugar estrutural dos homens. E mesmo sobre o debate, né, das mulheres, entendendo aí que o conceito de gênero, né, obviamente ele foi pautado por mulheres, né, a partir desse enfrentamento de resistência, desse lugar estrutural de opressão que elas foram colocadas, existiu, obviamente, um avanço, assim, das perspectivas do feminismo decolonial, latino-americano, visando pensar as questões do feminismo no sul global, mas ainda também muito liderado a partir de lugares de fala de mulheres latinas, mas em sua maioria branca, né, assim. E ainda que esses referenciais, quando a gente vai para o clássico, eles têm em sua gênese o questionamento da mulher como categoria universal, que isso seja, assim, a grande base dos principais estudos de gênero, né, de mostrar que existem várias mulheres diferentes, existem vários homens diferentes, né, e tentar romper com essas dicotomias binárias que tanto opõem homens e mulheres, como também partem do pressuposto de que existiria uma essência masculina, existiria uma essência feminina, mesmo isso estando nas bases, né, o fato de esses estudos sobre gênero terem sido historicamente conduzidos por mulheres que tiveram acesso, né, a espaços institucionais e produção de conhecimento que outras mulheres não tiveram, isso dificultou a gente enxergar um pouco essas barreiras ainda assim. Quando a gente vai estudar, por exemplo, o início dos debates no contexto norte-americano, os enfrentamentos
né, de políticas de mulheres que lutavam por melhores condições de trabalho de outras mulheres, que, por exemplo, problematizavam quantas horas de trabalho essas mulheres ficavam em pé, essas condições de trabalho, ainda tinha um silenciamento muito grande de quantas horas essas trabalhadoras domésticas ficavam em pé nas residências dessas próprias mulheres que lutavam aí nesses debates feministas. E a própria Bell Hooks, né, vai falar bastante sobre esse cenário, né, dessa desconsideração. E aí, quando a gente vem mulheres negras, indígenas, quilombolas, né, se elas acessam esses espaços das pesquisas, e elas vão conduzir as suas pesquisas, elas se esbarram, inclusive, com um campo que tem muita dificuldade de lidar com esses debates, né, porque são vários silêncios produzidos sobre as suas especificidades, e quando a gente tensiona, por exemplo, esse campo da pesquisa como a literatura feminista negra, por exemplo, isso tende a ser considerado algo muito específico, né, algo muito de gueto, né, assim, inclusive a partir de estereotipias que pesquisadoras que debatem sobre raça só entendem de raça, não entendem de outras temáticas, né, e forças coletivas históricas têm lutado para alterar esse padrão, que é um padrão de colonialidade, né, de poder e de saber, que mostra que em que pese que o colonialismo acabou, né, a perpetuação do que ele construiu, não. E aí, até fazendo adendo, falando sobre mulheres quilombolas, queria indicar o livro Mulheres Quilombolas, que foi organizado pela Selma de Aldina, que é uma mulher quilombola, que foi publicado pelo selo Sueli Carneiro, que é uma coletânea com capítulos escritos por várias mulheres negras, que acabou de sair. Então, acho que, assim, a gente consumir, né, essas literaturas faz parte aí também desse enfrentamento. Bom, sobre uma perspectiva ontológica, assim, para falar sobre desafios das pesquisas sobre gênero e raça, eu acho que, numa perspectiva ontológica, isso vai dos desafios de como a gente enxerga as questões de gênero que permeiam a sociedade, né, e como a gente tende a discutir gênero como se fosse, primeiramente, algo restrito ao debate sobre mulheres, e sobre mulheres no sentido universalizado, né, e aí a pergunta seria, assim, quem que a gente considera como sendo mulher, né, assim, como que a gente pauta debates do ponto de vista de combate à desigualdade de gênero, se eu não estou pensando na mulher que limpa todos os dias a minha sala de aula, né, na mulher que está lá fora vendendo doce na universidade, enfim, para sobreviver. E em termos teóricos, assim, eu acho que esse momento de fala eu gostaria de aproveitar, porque são, assim, há alguns anos os debates sobre gênero, eles são estruturados no nosso campo de pesquisas, aqui falando da administração especificamente. E aí tem alguns conceitos de gênero que são tomados como clássicos, né, assim, no debate geral, né, no Brasil como um todo, e isso vai também influenciar como se dão as práticas e a construção de referenciais teóricos sobre gênero na administração. E tem um conceito de gênero, né, assim, aproveitar para fazer uma fala sobre o conceito de gênero da Joan Scott, que é o conceito que é considerado clássico, né, enquanto definição de gênero, e que, né, a gente acaba reproduzindo enquanto prática, mesmo nas bancas de pesquisa, nas orientações, que se tenha obrigatoriamente essa definição dentro dos trabalhos, né? Eu mesma, assim, nas minhas orientações e bancas de pesquisa, isso é uma referência muito que a gente toma no sentido de fazer com que aquele trabalho de gênero ele seja um trabalho que, olha, está dialogando com aquilo que é clássico, que precisa ser referenciado. E aí isso parte de um pressuposto de que, tá, você tem que ser referenciado, né? Como é que a gente, a partir de que maneira a gente se apropria desses referenciais clássicos, porque eles são bastante limitantes, né? Então, assim, a gente, é um costume no Brasil, no contexto acadêmico, que a definição de gênero da Joan Scott, né, que é uma historiadora norte-americana, em 1986 ela publica aí uma definição de gênero, que no Brasil, assim, o texto ele é traduzido em 1995, na revista Educação em Realidade, e ela parte, né, de uma base pós-estruturalista de discussão, né, que vai numa filosofia da diferença, né, essa ideia de desconstruir essa ideia de que, né, existem vários homens, existem várias mulheres, várias masculinidades, várias feminidades. No entanto, assim, quando ela faz esse debate, ela define gênero como elemento constitutivo de relações sociais, né, fundadas sobre as diferenças percebidas sobre sexos. Então, uma definição que ela vai trazer é que gênero é uma forma primária de dar significação às relações de poder.
E essa frase, né, de gênero ser uma forma primária de dar significação às relações de poder, ela é repetida nos estudos de gênero da nossa área, nos estudos de, né, de gênero das outras áreas, assim, quase como uma reprodução que a gente não para assim, para pensar, né? A professora Guarcila Louro, por exemplo, né, que é uma das referências aí brasileiras de estudos de gênero, ela publica em 1995 um texto em que ela fala sobre essa repetição da Scott, né, de o quanto que essa repetição ela é importante, mas como que a gente não reflete sobre as implicações que o uso instrumental desse conceito pode acarretar. E aí, assim, fazendo né, assim, recentemente fiz uma retomada da leitura da Joan Scott para a gente pensar, né, como é que a gente tem trabalhado o gênero no nosso campo. A Joan Scott ela vai falar de que quando ela define gênero, ela está falando de algo que é uma relação intrínseca entre classe, raça e gênero, mas ela passa muito rapidamente por essa tríade e ela afirma que ela não percebe clareza ou coerência na categoria de raça, assim, como uma categoria que ela possa ser mobilizada de maneira tão segura como os debates de classe, né? E aí que ela vai citar Marx aí como das grandes referências que ela considera como debate já estruturado. E aí ela vai dizer que, né, assim, que as desigualdades de poder elas estão direcionadas em torno dos eixos classe, raça e gênero, mas ela ignora as formulações dessas outras bases, né, ignora aí outras produções, inclusive, né, a gente tem produções brasileiras sobre isso, a Lélia Gonzalez, Beatriz Nascimento, e ela vai dizer o seguinte, né, e aí tem um erro que é muito, assim, não que eu considero um erro no sentido dessa questão ontológica, quando a gente vai pensar os debates sobre gênero e raça no Brasil, que ela vai dizer que ela formula um conceito que a gente replica, né, sem pensar, que ela vai dizer que quando a maneira como ela esboça, como se pensa gênero, pode ser utilizado e replicado para examinar classe, raça e etnicidade. Então, assim, ela acaba propondo um modelo que possa ser replicado também para as outras categorias, mas isso implicaria numa reprodução acrítica, né? E tem uma afirmação que é presunçosa, assim, que é tanto presunçosa quanto silenciadora de que há várias complexidades envolvidas no debate sobre raça, nos debates sobre etnicidade, e que, né, quando a gente vai, por exemplo, se propor o debate interseccional, que aí é um desafio, né, de pensar que não é só uma categoria, não é só um feixe de opressão que vai determinar essas pesquisas sobre gênero e raça no Brasil, são desafios que a gente precisa, inclusive, transpor mais para a questão do metodológico. Né? A gente já tem vários desafios no campo teórico sobre interseccionalidades, mas quando a gente parte para a construção dos nossos métodos de pesquisa, isso é um desafio que ainda é bastante pautado, inclusive na nossa área. E aí, assim, essa reprodução acrítica ela é bastante sintomática, então, de como o debate sobre gênero ele tem silenciado outros debates, né? E aí, assim, para contribuir um pouco, eu queria citar uma professora e pesquisadora feminista nigeriana, que é a Oyeyumi, que ela vai fazer uma articulação entre o conceito de gênero e o campo da crítica africana, né? E aí ela vai dizer como que existe uma possibilidade de contribuição das teóricas afro-americanas, né, assim, nessa ideia histórica da inseparabilidade entre gênero, raça e classe, mas ela vai fazer uma crítica em relação a como que os conceitos de mulher, de gênero e de sororidade, né, assim, nessa ideia de solidariedade feminina, elas foram construídas de modo muito dependente de um conceito de família nuclear, de uma família nuclear, né, heterossexual, né, cis heterossexual, e de uma maternidade ligada a uma relação sexualizada com o pai da criança, né? E aí ela vai mostrar como que a perspectiva africana ela tem a ensinar que a maternidade ela é definida como uma relação de descendência, assim, né? Não como uma relação sexual com o homem, e a ideia de maternidade como possibilidade de manutenção ancestral. Essa leitura dela é uma leitura, assim, que ela é formulada a partir de experiências de famílias não generificadas, né, no contexto africano, mas quando a gente transpõe essa análise para pensar as nossas próprias relações generificadas no Brasil, né, se a colocação, por exemplo, os debates de gênero colocam o homem no lugar de opressor, isso acaba sendo uma pauta das pesquisas de gênero no Brasil, a gente tem o desafio de pensar também como se dão essas questões de gênero no debate sobre os homens negros, né?
que numa questão estrutural, eles estão posicionados em termos de condição socioeconômica abaixo das mulheres brancas, né? E aí a gente pensar também nos nossos espaços, né, como a própria administração, nessa própria reunião aqui, né, assim, quantas mulheres negras, quantos homens brancos temos aqui pautando esses debates sobre gênero e raça. Então, se a gente transpõe, assume esse debate da maternidade, para além de um debate do ponto de vista de relação entre gêneros, né, e pensa a maternidade como uma dimensão de prática ancestral, como ela vai defender, a gente priorizaria, por exemplo, debates de gênero interseccionados com raça e com classe. E aí esse debate ele é muito atual, né? Assim, mas, por exemplo, ele já era pensado por Lélia Gonzalez, quando ela escreve o texto Racismo e Sexismo, em 1984, né? Ela vai falar sobre racismo e sexismo na sociedade brasileira, que ela vai dizer como da própria solidariedade, né, que as mulheres escravizadas elas tinham com os companheiros, né, com os homens que eram escravizados e que sofriam com vários castigos, e a Lélia vai discutir como que, né, os programas de rádio, ditos populares da época, eles eram, na época em que ela escreve o texto, eles eram muito bons em ridicularizar, né, como que as mulheres negras, elas defendiam os homens negros das investidas policiais, né, que ela vai retomar uma coisa que é um debate muito atual, né, assim, de pensar que raça como dispositivo de poder faz com que haja uma irmandade das mulheres negras com os homens negros, né, pela opressão racial que os une. Então, isso a ideia é só de, assim, de alguns dos aspectos de como é complexo o debate sobre gênero, e quando a gente intersecciona com raça, a gente precisa considerar esses diversos atravessamentos para a gente não estabelecer superficialidades no sentido de quem são os opressores daquelas relações em determinados momentos, né? Porque as interseccionalidades nos permitem ver que esses deslocamentos desses lugares, eles podem ser diferenciados dependendo de que assunto a gente está falando. E aí, né, assim, para finalizar a minha fala, esses enfrentamentos, essas interseccionalidades, elas vão estar muito postas. Por exemplo, nas minhas pesquisas sobre trabalho doméstico, me marcou muito, por exemplo, ter contato com trabalhadoras domésticas, né, na região metropolitana de Belo Horizonte, Minas Gerais, com mulheres faxineiras, né, diaristas, que não têm vínculo empregatício, não faziam contribuição para a Previdência Social, então não estavam protegidas desse ponto de vista. Mulher diarista, grávida, com gravidez de risco, e fazendo faxina, né, que são faxinas pesadas, e que pesam sobre essas mulheres não só a dimensão biológica, no sentido, né, assim, de uma ligação maior reprodutiva do seu corpo com a função, né, do seu corpo com a função reprodutiva, nesse sentido de estar grávida e ter que trabalhar, mas pesam esses cruzamentos sobre raça e classe, né, que são debates aí que a gente precisa fazer em termos de desafios para pensar gênero e raça no Brasil. E no aspecto metodológico, né, assim, a gente precisa romper com pesquisas que contem com uma suposta ideia de neutralidade do corpo e da subjetividade de quem faz a pesquisa, né, lugar de gênero, de lugares racializados, né, que a Josi vai trazer esse debate, né, quando ela vai falar sobre etnografia e branquitude. E no próprio texto de 2015 mesmo, a Josi discutiu a questão do mito do etnógrafo assexuado, né, e aí esse mito, né, das pesquisadoras, quando vão discutir assédio sexual, a gente um dos dois textos que na área, né, eu sou uma das autoras, em que a gente vai discutir assédio sexual no próprio campo da administração, né, porque a gente tende a estabelecer pontos críticos das práticas que acontecem nas organizações, mas a gente pouco tensiona as práticas que estão nos nossos próprios campos de pesquisa. Então, enquanto pesquisadora de assédio sexual, a gente está falando de mulheres que também sofrem assédios sexuais e que sofrem assédios sexuais a partir de lugares vulnerabilizados, distintos de vulnerabilidade, né? Então, por exemplo, quando a gente pensa nesses aspectos metodológicos, existe pensar, então, por exemplo, no texto que eu indiquei de base, a gente vê algumas estratégias de pesquisadores quando vão realizar suas pesquisas, tem os desafios aí quando elas vão entrevistar homens. Tem uma mulher que é entrevistada, que ela vai falar de uma pesquisa que ela fez com outra mulher, que teve como sujeito de pesquisa caminhoneiros, né, e como ela acabava dizendo que
lésbica, como o fato dela se assumir lésbica naquele momento de pesquisa fazia com que esses caminhoneiros a respeitassem, né? Inclusive numa confusão entre identidade de gênero e orientação sexual, né? Porque era como se simbolicamente elas fossem homens e como homens elas pudessem ser respeitadas. E no caso, assim, como mulher negra, falando também, pesquisando assédio sexual, para a gente pensar que tanto essas metodologias, né, quando a gente fala, vai entrevistar mulheres que sofrem assédio sexual, é muito difícil a gente pensar homens entrevistando mulheres que são vítimas de assédio, né, é mais interessante que homens entrevistem outros homens que pratiquem assédio ou que também sofram assédios, né, porque enquanto mulheres a gente já tem dificuldade de fazer com que outras mulheres falem, sobretudo aí pensando no campo da pesquisa, especificamente, né, onde se deu as pesquisas que a gente realizou, como que quando a gente localiza, por exemplo, um assédio, uma prática de assédio sexual do orientador, fica muito fácil, né, para o campo, é um relato que as mulheres fazem, muito fácil de que esse violentador seja identificado, né. Então, existe uma série de culpabilizações em que essas mulheres enfrentam, no sentido de não denunciarem, né, e aí, em termos políticos e práticos, a gente pensar soluções que pensem que se existe uma vulnerabilização coletiva de mulheres, né, que soluções pensem no sentido de que algumas radicalizações, né, de denúncias, de práticas, elas podem colocar algumas mulheres ainda em condições mais de vulnerabilidade, como as mulheres negras, né, que estão no campo ainda no sentido de sobrevivência, de resistência para estar nesses espaços. Então, a gente pensar que, né, que todos esses enfrentamentos, eles acabam tendo uma corda mais fraca, né? Pesquisas que pensem em políticas de enfrentamento, a gente precisa pensar nesses viés aí interseccionais, né? De como esses enfrentamentos eles podem se dar. Então, assim, né? Um próximo encaminhamento que eu tenho, no sentido de escrita de projeto de pesquisa, é pensar assédio sexual sofrido por mulheres negras e como isso se dá, né? A partir desse lugar que intersecciona e alguns eixos de opressão, não só como gênero, como também raça e classe. Então, enfim, acho que, né, para isso que eu queria contribuir com vocês. Boa tarde a todas, todos e todos. Eu moro aqui no centro da cidade, então de repente vocês vão ouvir barulho de moto, carro, né? Vocês vão sentir a cidade pulsando comigo. Então isso vai ser bom, porque vai ser uma relação de alteridade, né? Então já vou avisando. Cachorro latindo, carro de sol passando. Então vamos nos preparar para essas experiências também. Então, eu quero agradecer o convite do Francis, do Fernando, do pessoal do Neuvo, que é um trabalho que eu super admiro, sou admiradora mesmo, tanto no sentido do trabalho, né? Porque isso consome tempo, consome todo um arranjo de articulações para acontecer, e a gente sabe que no ambiente que a gente está dentro das universidades hoje em dia, que cada vez mais, né? O nosso tempo tem sido sufocado por essas políticas de repressão na universidade, a gente despender tempo para fazer esse trabalho é uma coisa muito preciosa e é uma coisa que a gente tem que valorizar, né? Que é isso que tem sido roubado da gente dentro da universidade, com cargas de trabalho de função gerencial, com função de pesquisa, função de ensino, extensão. Então, parabenizo aí o convite e o trabalho de vocês. E também quero dizer que é um prazer, né, sempre estar conversando com a Ju e com o pessoal, e com o Léo e a Ju, que estão por aí. Para quem não sabe, o Leonardo Tonon foi meu amigo de infância. Então, já vem de longa data, né, as nossas discussões e tudo mais. Vou falar com orgulho que eu fui madrinha de casamento, né, então... Esse é o momento família também. Eu agradeço aí estar presente com eles. Não vou contar mais histórias, não, Léo. Vou deixar para outro dia. Eu vou falar um pouco mais aqui sobre essa questão metodológica, porque eu acho que o tema da palestra, ele vai colocar da palestra, não, da fala, da nossa discussão aqui, a gente conversar sobre a rebeldia dos objetos de desejo. Porque durante muito tempo essas discussões de gênero e de raça, elas foram objeto de discussão
né, de várias pesquisas, entretanto, não eram os objetos que falavam, vamos dizer assim. E aí colocar gênero e raça para ser discutido a partir das mulheres, a partir da população negra, é a gente evidenciar essa rebeldia que os objetos têm tido hoje em dia, né? Nós sempre fomos objetificadas e objetificados. E quando a gente incorpora essa rebeldia, a gente sai dessa condição do outro, sai dessa condição de objeto, as pessoas têm muita dificuldade de lidar, especialmente na universidade, na academia, né? Ouvir mulheres, ouvir pessoas negras falando, relatando em entrevistas, sendo tema de pesquisa, é uma coisa. Agora, você conviver com essas pessoas no cotidiano e você acompanhar e conviver com todos os dilemas e as contradições que isso vai trazer para a nossa vida cotidiana, é uma distância muito grande, que a gente não tem essa educação de conviver, né? E dentro do campo científico, mais ainda. Né? Nós temos o hábito do nosso processo formativo de olhar para os sujeitos na pesquisa como objetos, pegar os temas como objetos. Quando a gente observa que esses objetos são sujeitos e têm vida, e aí a gente vai ter que lidar com as demandas, porque os sujeitos são sujeitos de vontade, são sujeitos de desejo, são sujeitos de querer, e de querer poder também, aí fica muito mais complexo de lidar. E aí, vou também trabalhar um pouquinho mais essa questão metodológica, e aí o que acontece? Se do ponto de vista teórico a gente não faz esse debate, do ponto de vista metodológico, nas disciplinas de metodologia, isso é muito mais silenciado ainda, né? A nossa formação enquanto pesquisadoras e pesquisadores é uma formação que ainda busca esse ideal de neutralidade. Então, primeiro que a gente não se enxerga como sujeitos racializados, sexualizados, em termos de gênero, de classe social, a gente não discute isso, a gente não discute o impacto que isso vai ter quando a gente vai acessar esse campo de pesquisa, e a gente não discute também como que a gente vai se relacionar com esse campo de pesquisa, que muitas vezes tem esses posicionamentos que são, às vezes, contrários, opositores ou diferentes dos nossos. Então, uma coisa que a gente tem que começar a pensar e a chamar atenção na nossa área é discutir do ponto de vista teórico é importante, mas discutir do ponto de vista metodológico também. Porque é muito comum a gente achar que isso não vai fazer diferença. Né? O fato de eu ser homem, de ser mulher, de ser cis, hétero, branco, negro, a gente acha que não faz diferença no acesso ao campo de pesquisa e ao acesso da construção do campo científico. Isso faz muita diferença, né? E, para mim, essas discussões de gênero e raça, elas vieram muito cedo, elas vieram na graduação, né? Na graduação, no meu TCC, eu já discuti um pouco essa questão da relação de raça, gênero e mercado, na dissertação também, mas na tese isso ficou muito mais evidente. Eu lembro que quando eu fui fazer, eu trabalho com estudos etnográficos, então observe que eu vou fazer a minha fala aqui a partir desse ponto de vista, no qual, para você conseguir fazer o acesso ao campo, você precisa construir um conjunto de relações. E aí eu não tive esse preparo teórico nem metodológico para ir a campo. E aí, de repente, eu me vi fazendo etnografia com uma série de conjuntos de questões para lidar, na qual eu não tinha desenvolvido, não tinha tido formação para entender o que estava acontecendo ali. Né? E isso, sem dúvida alguma, isso compromete a questão da produção do conhecimento científico, porque hoje eu consigo entender várias coisas da época da minha tese, tem 5, 6 anos que eu já defendi, que hoje faz mais sentido. Então, por exemplo, eu lembro quando eu cheguei para fazer etnografia lá no Canadá, uma das primeiras falas que eu ouvi foi assim: ah, você é brasileira de verdade. É a primeira vez que a gente está tendo contato com uma brasileira. Mas por quê? Porque as pessoas do Brasil que iam para lá eram pessoas brancas, de classe alta, em sua grande maioria homem, e isso não era o imaginário que eles tinham no Brasil, né? Quando eu chego lá para fazer pesquisa, eu vejo que uma série de portas, né, elas são abertas para eu fazer o estudo, mas porque as pessoas olhavam para mim com aquele olhar exótico. Elas queriam saber, elas queriam entender o que estava acontecendo. Então, era muito comum que as pessoas que pedissem para mim para ensinar capoeira para elas, eu nunca fui na aula de capoeira. Elas pediam para eu sambar, eu, assim, não tenho muita habilidade, né, nessa prática de dança.
E esse conjunto de fatores, né, que eu tinha que me constituir, tinha que construir essas relações, as dificuldades que eu tinha era justamente vinham em decorrência dessa deficiência de formação que a gente tem no campo, que é uma deficiência teórica, mas é uma deficiência formativa que a gente tem também. No sentido de não incorporar isso, tudo bem, eu sou um homem branco de classe média, eu vou pesquisar gênero com mulheres. Quais são as implicações disso? O que isso vai impactar? Como é que eu posso criar condições para que eu possa diminuir os impactos que essas condições estruturais elas constituem diretamente essa prática da pesquisa? Então, esse é um debate que a gente não faz, e é um debate que é necessário a gente colocar, principalmente, estou vendo vários jovens e jovens pesquisadoras e pesquisadores aqui, e é importante que vocês façam isso, é importante que vocês façam essa reflexão para vocês qualificarem a teorização de vocês. Porque se o trabalho empírico de vocês é um trabalho que não faz esse reconhecimento, consequentemente, as categorias que a gente vai trabalhar e a produção teórica decorrente disso, ela também vai ser deficitária, né? É por isso que hoje a gente tem um grande questionamento, por exemplo, das produções de pessoas brancas sobre pessoas negras. Por que as pessoas brancas estudam tanto o negro e elas não se estudam? E elas não refletem sobre si. Por que o homem, quando vai colocar gênero como seu conceito principal de se fazer uma produção de conhecimento, ele quer falar sobre a mulher, ele não quer falar sobre ele? Porque a gente vai recuperar aqui uma discussão do professor Boaventura de Souza Santos, dessa questão desse pensamento abissal. Essa lógica de colonialidade que existe na produção do conhecimento, de eu sempre querer produzir o outro, e não se refletir sobre mim. Na medida que a minha produção de conhecimento ela se assenta nessa lógica abissal, de eu querer produzir o outro e não refletir sobre mim, eu vou acentuando cada vez mais essa dinâmica estrutural que eu vou tendo. Então, é super importante que, do ponto de vista metodológico, a gente comece a trazer essas categorias que já estão desenvolvendo teoricamente, para a gente qualificar ainda mais, pensar outras categorias teóricas e outras dinâmicas para a gente pensar gênero e raça, né? Que há essa discussão que a gente está colocando aqui. E aí, eu trazendo um pouquinho também da questão da minha experiência de campo, uma coisa que eu tenho discutido um pouco nesses últimos tempos é essa questão da branquitude e do pacto que as pessoas brancas têm de silenciamento. Não só de silenciar as pessoas negras, mas de silenciar sobre si, de não querer refletir sobre as suas próprias violências, das suas práticas cotidianas de violência, de violentamento, né, violentação. Vamos começar a criar algumas categorias na vida cotidiana, porque a gente acha que isso não perpassa a gente, né? Mas quando, por exemplo, a gente está lá na sala de aula, raramente a gente vê, por exemplo, um movimento de estudantes brancos cobrando políticas de cotas raciais dentro da sala de aula. Raramente a gente vê professores brancos cobrando políticas de ação afirmativa de ingresso na carreira acadêmica. E esse silenciamento, ele vai trazer para a gente o quê? Como que, do ponto de vista teórico, a gente até reflete sobre essa questão dessas desigualdades de raça e gênero, mas quando a gente vai para a nossa vida cotidiana e a gente começa a incorporar, do ponto de vista ontológico, epistemológico, essas discussões, na realidade, a gente tem muita dificuldade de abrir mão dos nossos privilégios e de tornar esses privilégios como direitos de uma população como um todo. E isso vem do quê? Porque a gente não discute estratégias, e não discute técnicas, e não discute um ferramental para a gente pegar essas categorias teóricas e trazê-la como uma praxis mesmo, no sentido da gente transformar essa nossa realidade. Então, acaba sendo muito mais confortável a gente fazer uma discussão teórica, sem acoplar essa discussão teórica a uma discussão metodológica, porque a gente pode manter esse silenciamento operacional da vida cotidiana. E aí é super importante que nas discussões e nas disciplinas sobre metodologia sejam incorporados esses debates no sentido da gente começar a pensar essas ferramentas de transformação social que são efetivas para a vida cotidiana. A gente sabe que existe toda uma literatura que vai falar sobre opressão de gênero,
Mas como é que eu posso, do ponto de vista metodológico, operacionalizar isso na minha vida cotidiana, para eu pensar categorias teóricas que vão romper com esse processo estrutural? A gente sabe que existe uma opressão racial no sentido das pessoas não brancas, mas como é que a gente vai pensar isso do ponto de vista metodológico para a gente operacionalizar isso na vida cotidiana, né? Então, por que isso é importante? Justamente para a gente romper com esses pactos de masculinidades, no sentido de que dos homens também começarem a se questionar em termos de gênero. E se questionar não é colocar a mulher como centro, como objeto de suas discussões, é se colocar como esse objeto de reflexão, pensar as suas próprias violências cotidianas, pensar as suas falas violentas, e a partir disso desenvolver um ferramental metodológico para romper com essas opressões. E aí eu vou partir da minha discussão que efetivamente as pessoas brancas começarem a pensar, né, não só do ponto de vista teórico, mas do ponto de vista metodológico, no sentido de começar a se colocar como objeto desse desejo de reflexão. Acho que uma coisa importante que a gente vai colocar quando a gente fala de gênero e raça é que os grupos privilegiados, eles colocam o outro como objeto de desejo da reflexão. Eles não têm um desejo de se refletir sobre si. E aí, esse silenciamento acaba se estabelecendo nesse processo de reprodução dessas desigualdades, né? E às vezes as pessoas, elas ficam meio desconfortáveis, mas é para gerar desconforto mesmo, a minha fala, né? No sentido de que, então eu sou branco, não posso falar sobre negro? Pode, mas você já fez a experiência de refletir sobre você antes de falar sobre o outro? Então eu sou homem e não posso falar sobre gênero, não posso falar sobre mulher? Pode, mas você já fez esse exercício, essa reflexão de se pensar nesse lugar, de fazer essa reflexão? Mesma coisa em relação às pessoas cis, às pessoas trans, a questão de classe. Então, uma das principais dificuldades que eu acho que a gente encontra dentro do campo é fazer a inversão dessa lógica, e ao fazer essa inversão dessa lógica, a gente constitui uma praxis mesmo de reconfiguração, né, dessas relações. Mas isso perpassa a gente também deixar o outro como sendo objeto desse desejo e passar a nos colocar como objeto de desejo dessa reflexão. Então, quando as pessoas brancas forem refletir sobre as pessoas negras, pensar isso num conjunto de relações, né? Fazer uma reflexão do outro a partir da minha própria autorreflexão. Quando o homem vai falar sobre a mulher, fazer uma reflexão do outro, mas a partir da minha autorreflexão. E aí isso implica, vou retomar, né, a gente trazer essas discussões teóricas, esses desenvolvimentos teóricos que a gente tem feito em termos de análise organizacional e incorporar efetivamente no trabalho de campo de pesquisa. Eu recentemente estava fazendo um estudo aí numa cidade no interior de São Paulo, já estou encaminhando aqui para o final da minha fala. E isso implica a gente também construir um conjunto de relações, né? E aí eu ia para uma cidade que eu não conhecia absolutamente ninguém, e é uma cidade do interior de São Paulo, que eu fui lá em 2000 e... Ai, Ju, me ajuda, Léo, 2018, 2019, porque eles me ajudaram. E aí era uma cidade que era de 2017, ela vinha de 2016, 2017, foi 2018, então foi 2016 e 2018. Tá. 2018. Isso, foi 2018. Foi 2016, 2017, ela vinha de um conjunto de ações racistas muito significativas. Primeiro que as ações elas aconteciam predominantemente em instituições de ensino, então eram banheiros pichados, né, escrito, macaco, volta para a África, aquelas coisas clássicas, né, que as pessoas tendem a reproduzir, até chegando a umas coisas que são mais, assim, problemáticas, no sentido de estudantes negros saírem para o intervalo da aula, e quando eles voltavam,
tinham banana dentro das mochilas das crianças na escola, umas coisas assim. E aí, eu não conhecia ninguém nessa cidade, era uma cidade perto de Botucatu, da cidade da Ju. Aí eu falei, gente, preciso ir para lá e não conheço a cidade, daqui dá uns 300 quilômetros de onde eu moro. E aí, Ju e o Léo fizeram esse primeiro movimento comigo, de chegar até na cidade. E aí, quando eu chego na cidade, eu começo a conversar com as pessoas brancas, para entender. Porque, em geral, o que a gente faz? Quando a gente vai para uma situação de racismo, quando ela acontece, a gente tende a questionar a pessoa negra, não a pessoa branca, o que é um completamente absurdo. Mesmo numa situação de estupro, por exemplo, a gente é muito comum a gente ver no jornal a foto da mulher, não do homem. Né? Que é justamente isso de colocar o objeto do desejo como centro, né? Que é você pensar sobre o outro. E aí, ao invés de conversar com as pessoas negras, eu fui conversar com as pessoas brancas, para saber o que elas achavam dessa situação. Primeiro que elas se sentiram completamente desconfortáveis, porque elas achavam que eu tinha que conversar com as pessoas negras, não com as pessoas brancas sobre isso, em que pese que o agente da ação, nesse caso de racismo, é sempre uma pessoa branca, mas a gente não constrange, não fala sobre o agente da ação, a gente fala sobre o objeto do nosso desejo, de manter ele circunscrito naquele campo, naquele lugar de desejo, não como sujeito que fala. E aí era muito comum as pessoas brancas falarem assim: ah, eu não posso falar sobre o racismo porque o racismo não é uma coisa que me afeta. Então, observa, é um lugar, é um silenciamento que as pessoas brancas elas acham que o racismo não afeta elas, porque elas não querem discutir privilégio, elas não querem abrir mão dos seus posicionamentos de poder, elas não querem discutir isso. Elas querem se inscrever lá dentro daquele espaço. E aí, quando a gente vai pensar nas nossas aulas de metodologia, construir esses objetos de pesquisa, construir as nossas perguntas de pesquisa, é isso que a gente faz. A gente acha que gênero e raça são categorias para a gente pensar quem é o polo passivo, vamos dizer assim, da relação. E a gente não vai questionar quem é um agente da ação. E isso é extremamente problemático, né? No sentido da gente, se a gente continuar assim, a gente não vai conseguir avançar significativamente em termos de fazer da prática de pesquisa uma praxis, nesse sentido de transformação mesmo, né? Então, para eu finalizar a minha fala, eu acho que os desafios de se fazer pesquisa sobre gênero e raça, para mim, hoje em dia, dentro da questão etnográfica, é a gente inverter esse polo, né? É a gente entender esse movimento da rebeldia de quem sempre foi objeto do desejo de estudo e a gente começar a questionar quem é o polo ativo dessas ações, dessas estruturas de opressão, para a gente fazer essa discussão. O problema é que parte significativa das universidades e do campo científico é composto pelo polo ativo. E eles não querem discutir isso, porque discutir isso é reduzir mercado de trabalho, porque quando os professores brancos vão lá na Assembleia do Sindicato, ou vai lá para os seus, para quem é o gestor das universidades que eles trabalham, dizer: a gente quer aqui política de ação afirmativa, isso implica romper pacto da branquitude, isso implica romper pacto de masculinidade, isso implica romper o pacto com o meu amiguinho, e as pessoas não querem fazer isso. E implique e aí vem a provocação para os estudantes também, né? Se os estudantes querem discutir gênero e raça e se colocam no posicionamento crítico, está mais do que na hora dos estudantes brancos fazerem essa cobrança também. A gente quer a política de ação afirmativa dentro da sala de aula. A gente quer um plano de ensino que englobe outras pessoas falando que não somente a língua inglesa. A gente quer um plano de ensino que tenha referências que vêm de pessoas não brancas falando. Né? Então, implica todos esses movimentos de desconfortos, mas que eles são necessários, então, para a gente reconfigurar essas relações. Então, acho que é mais ou menos por aí a minha fala, e espero ter ajudado. E vamos ver o que vem de perguntas aí para a gente conversar sobre. Boa tarde, professora Josi, professora Juliana.
Eu vou fazer algumas perguntas que eu reuni aqui. É muito importante para mim estar vendo essas falas de vocês, porque realmente elas, né, acho que mexem com todo mundo aqui, e particularmente eu acho que eu só estou aqui tanto pelos meus professores, pelo Francis, pelo Léo, pela Ju, mas por uma fala da professora Josiane em 2017 na UTFPR, né, que acabou mexendo muito comigo, e eu acho que hoje, em larga medida, estou aqui por causa disso. Então, acho bem bacana. A primeira pergunta é da Pamela Dias, e ela pergunta para as professoras Juliana e Josiane, pensando também no âmbito da graduação e na formação de futuros gestores e gestoras, que muitas vezes estão longe dessa discussão que está sendo feita aqui, como podemos incluir raça e gênero e outras interseccionalidades das diversas teorias do norte e sul global em sala de aula? Bom, eu acho que, né, eu acho que Josi falou, né, na fala dela sobre a questão dos referenciais. Eu acho que a gente precisa fazer um enfrentamento mental, assim, das ementas que são construídas nas nossas disciplinas da graduação, porque eu acho que durante muito tempo foi muito comum acreditar que no campo da administração, por exemplo, que esses debates, eles estão aí, mas estão na pós-graduação. E a gente não faz essa interlocução com a graduação, né? E fazer enfrentamentos do ponto de vista institucional mesmo, colocar disciplinas, né, assim, que debatam esses assuntos, tanto do ponto de vista específico, né, disciplinas específicas sobre essas temáticas, desigualdades, como também incluir nas outras disciplinas, né, esses debates, porque eles têm que ser capilar, né, para a gente sair desse discute raça, que vai ter que falar sobre isso em sala de aula, né, então, enquanto esse debate não for capilar, a gente não altera essas dimensões estruturais. E, para além dessa questão de inventário, eu acho que é pensar também um pouco por quem que são construídos os nossos cursos, né, assim, já que a gente tem uma maioria de pessoas que estão a partir desses lugares de privilégios formando esses cursos, esses debates, a gente aprender também a ouvir uma questão de escuta dos próprios movimentos políticos que se formam dentro das nossas universidades, né, assim, estabelecer esses diálogos com movimentos, diálogos com organizações políticas que estão dentro ou fora das universidades, para que esse debate ele chegue à sala de aula, né? Eu tenho uma experiência, assim, em 2016, quando eu assumi, 2016 não, 2014, foi quando eu comecei a dar disciplina sobre essa temática enquanto professora, né, assim, concursada, mas isso ficou bastante, entre os colegas de trabalho, isso era um enfrentamento, né, assim, de dizer por que você vai dizer que isso é um tema da administração. Mas a gente percebe que entre os estudantes essa resistência é menor, né? Porque tem um aspecto até então, no âmbito geracional, assim, do quanto a gente tem menos resistência com as gerações aí de agora para falar sobre esses debates, mas eu acho que eles precisam avançar nessa questão da prática, né? Não adianta eu estar num congresso, por exemplo, científico, tratando essa abordagem, se eu não trago isso para o departamento, por exemplo, para as minhas reuniões de departamento, se eu não faço esses enfrentamentos em termos do que acontece nas próprias práticas do âmbito da administração, né, das universidades. Acho que é um pouco isso. Eu acho que a gente precisa também ampliar a noção do que a gente entende de espaço educativo, né? Porque, por exemplo, eu e a Ju, a gente está aqui, o que a gente está discutindo com vocês, a gente não aprendeu em sala de aula. A gente aprendeu dentro de outros espaços que a universidade oferece para a gente. Então, por exemplo, um espaço como esse, que a gente está aqui agora, é um espaço educativo. É um espaço que a gente pode colocar essas discussões, colocar esses debates para eles fluírem, né? Então, acho que pensar como colocar isso, a gente sabe também que existem alguns enfrentamentos estruturais que eles são complexos de fazer e não tem como a gente fazer de peito aberto. Mas a gente pode estabelecer, por exemplo, grupos de ensino, grupos de estudos, grupos de discussões entre os estudantes que convidem, por exemplo, outras pesquisadoras e pesquisadoras para falar, isso no âmbito de estudantes. Então, acho que a gente também não se limitar ao espaço da sala de aula como sendo o único espaço que a gente tem de formação educativa.
a gente criar esses outros espaços na universidade. Então, espaço de centro acadêmico, espaço de empresa júnior, espaço dos movimentos estudantis, são espaços que a gente pode pautar isso, fazer essas discussões. E aí, para quem já está na estrutura universitária, também entender isso, né? Que não é só dentro da circunscrito ali ao limite físico que isso vai acontecer. Então, isso vai acontecer quando eu chamo um colega para tomar um cafezinho. Ah, parceiro, né? Você teve esse posicionamento aí na reunião, foi um posicionamento equivocado. Chama o cara para tomar um café, né? E conversa com essa pessoa. Fazer, sei lá, outros espaços que a gente tem. Eu acho que é importante a gente pensar, não circunscrever a estrutura da universidade do processo educativo. A gente precisa expandir ele e pensar em outros espaços também para colocar essas discussões, né? Para a gente fazer, potencializar esse debate aí. Aqui do Cleison Aires, é uma pergunta para a professora Juliana. Ele fala que ele é pesquisador da temática das violências contra as mulheres. E ele diz aqui que a professora Juliana comentou que seria mais interessante que os homens realizassem suas pesquisas com outros homens quanto ao assédio sexual. E ele quer saber se para outras violências a professora entende que esta seria a condição mais adequada. Segundo ponto, se a professora poderia comentar um pouco mais sobre pesquisadores homens que pesquisam temas que atingem majoritariamente as mulheres. E, por fim, o que a professora acha do tema ou do termo homens feministas? Polêmicas. Bom, sobre o primeiro questionamento, né, que seria mais interessante que homens pesquisassem assédio sexual com outros homens, eu acho que, primeiro, assim, faltam essas pesquisas, né, de homens questionando outros homens sobre, né, assédio sexual, porque o que a gente vai ver primeiro, assim, são muitas mulheres mobilizando essa temática, né, em função desse lugar de maior sensibilidade, né, histórica em relação a esse processo. E aí, sobre essa questão, né, até de metodológica, assim, eu sigo o que Josi falou também, sobre essa dimensão, que seria mais interessante, então, assim, eu reafirmo, né, nesse sentido de que falta pesquisar sobre a própria condição de privilégio e estabelecer esse diálogo com outros homens, mas isso também não inviabiliza a pesquisa, né? Eu acho que, assim, se você vai pesquisar violências contra mulheres negras, contra mulheres, é pensar que você é parte desse processo estrutural, né? Então, primeiro, que vai ter limitações nos resultados dessa pesquisa, né? Assim, isso é óbvio, lógico que todas as pesquisas têm as suas limitações, mas é pensar que se há limitações de mulheres contarem para outras mulheres sobre prática de assédio sexual, isso evidentemente pode acontecer muito mais com os homens, né? Assim, em função desse reconhecimento dessas mulheres, de quem são seus potenciais assediadores do ponto de vista de gênero. Eu me lembro, assim, uma das perguntas que a gente fez, quando a gente fez a primeira pesquisa sobre assédio sexual, foi que ao final dela, né, a gente perguntou para essas mulheres, no caso, mulheres pesquisadoras da área da administração, a gente fez várias perguntas sobre assédio, se elas já tinham sofrido assédio, e no final a gente questionou o seguinte: olha, se vocês tivessem sofrido assédio de algum orientador de vocês, né, o professor orientador, vocês teriam medo de contar aqui para a gente no momento da pesquisa? E muitas delas disseram que sim. Então, essas barreiras, assim, mesmo quando a gente também, enquanto entrevistadoras, estamos nesse lugar de opressão, elas existem, né? Então, assim, pensar que muitas vezes os relatos, eles não vão vir da maneira como eles poderiam ver, se são mulheres falando com outras mulheres, né? Então, eu acho que assédio sexual é um tema extremamente delicado. Então, assim, é uma recomendação que eu faço, mas não é impedimento, né? Assim, não, ninguém impede que outra pessoa faça uma pesquisa, mas é reconhecer que tem essas limitações e que precisa fazer o reconhecimento a partir desse próprio lugar, como a Josi falou. Só para mencionar um pouco do bastidor da pesquisa, assim, eu acho que a gente acaba tendo uma certa desconfiança quando a gente vê homens pautando assédio sexual, e aí, assim, vamos falar, né, em termos de bastidores desse processo, porque
foram 2 artigos que a gente publicou, né, sobre assédio sexual contra mulheres, né, entrevistando mulheres pesquisadoras da área da administração. Na segunda pesquisa, o segundo artigo que a gente publicou, eu fiz ele conjuntamente com outras estudantes, assim, que eram então estudantes, até a Caroline estava aqui, Caroline Rodrigues, que é doutoranda, e teve a Juliana Schneider, que é mestranda. E para contar assim, um pouquinho do que foi o bastidor, só para vocês entenderem um pouco como é que esse processo de contar sobre um assédio sexual ele é complexo. Tem um caso que a gente relata no segundo artigo, que não é esse artigo que eu indiquei para vocês aqui como leitura, que foi um dos casos assim mais pesados que a gente ouviu, um relato de uma doutoranda, né, da área da administração, em que ela sofre um assédio físico mesmo, né, violência física, porque o assédio ele se dá de forma verbal, né, de várias formas, mas ela sofre por 3 vezes, assim, né, um professor da área de administração, nosso pesquisador, ele apalpa os seios dela por 3 vezes, e 2 delas em sala de aula, e uma delas fora, no corredor, e essas vezes em que isso aconteceu, ela teve dificuldade, primeiro, de reconhecer que aquilo era assédio mesmo, ela se questionava, será que eu estou ficando louca? E o caso só veio à tona porque na 3ª vez que aconteceu, um colega dela de sala, homem, viu a cena e contou para a turma. Né, assim, que aí também, olha, são as outras possibilidades da gente ter homens aliados nesse processo, né, assim. E essa denúncia, ela foi feita a coordenação do programa de pós-graduação pela turma, não por ela, porque ela não teve coragem de fazer essa denúncia. Quando ela faz essa denúncia para o programa para a coordenação do programa, a coordenação do programa se coloca como aliada dela, diz que apoia se ela denunciar, mas olha, mas aí tem as frases de desencorajamento, né? Pensa nele, a carreira, ele é jovem, vai atrapalhar a carreira dele. Ele tem um relacionamento, né? Assim, ele está noivo de outra mulher, vai atrapalhar a carreira dele. Então, assim, preocupações que envolvem, primeiro, que reforçam esse lugar, né, de privilégio do homem nesse processo, mesmo quando, né, o assédio sexual ele é relatado, uma ausência de políticas estabelecidas, já definidas por esse programa de pós-graduação, de recepção dessas denúncias, e como que isso, e ela conta, né, ela nos procura para esse segundo artigo, porque ela lê esse primeiro artigo que eu indiquei para vocês, ela fala, olha, eu encontrei uma maneira de falar sobre isso que aconteceu. E, né, eu não fiz a denúncia na época, fiquei com muito medo, porque a gente acaba se esbarrando, pode ter uma banca de um concurso, e eu quero contar para vocês. E mesmo assim, tão decidida, né, e o processo envolve no método também todo um cuidado, né, assim, não que a gente não tenha que ter cuidado em todos os processos de pesquisa de outros temas, mas esse por ser um tema muito delicado, e que a gente envolve que muitas as barreiras, os enfrentamentos, as questões de poder, elas ocorrem de maneira velada, né, a gente passou para ela a transcrição da entrevista, para que ela tirasse todas as partes, né, que pudessem identificar todas as partes que ela não quisesse que fossem publicadas, e mesmo assim, depois que ela viu o artigo publicado, ela entrou em pânico, assim, ela entrou em pânico, porque ela falou, eu não sei o que ele pode fazer comigo, mesmo, né, assim, tendo todo esse processo, mesmo estando decidida a falar sobre artigo na pesquisa. E aí, eu me lembro que, assim, eu passei uma noite, uma madrugada, conversando com ela, depois que saiu, a gente tentando acalmar o processo. E aí, quando a gente foi apresentar o artigo, né, assim, ela me conta quem é esse assediador vem até mim, num episódio de lanche, né, antes da apresentação do trabalho, ele vem até mim e diz, olha, eu vou lá ver o que você vai falar, hein? E isso é uma ameaça que ela acontece, assim, eu, enquanto, né, pesquisadora mulher negra, tenho essas vulnerabilidades que a gente sabe desse espaço, e houve uma preocupação minha também em relação aos outros estudantes que eram coautores do trabalho. Né, assim, porque, embora eu também esteja nesse lugar que a Patrícia Rui Collins fala, né, do outsider within, enquanto mulher negra dentro do contexto acadêmico científico, a gente está fora e está dentro das relações, então também é um lugar de vulnerabilidade, as estudantes, então, em lugares de maior vulnerabilidade ainda, né, então eu lembro que eu corri e falei para quem ia debater que a gente não ia mencionar aquele caso por conta dessa ameaça que aconteceu. Então, a gente está falando, assim, de processo, e aí a gente teve notícia depois, né, de que esse mesmo pesquisador estava mobilizando debate sobre o assédio sexual. Então, a gente percebe que existem reações também desse lugar de privilégio.
E essas reações desse lugar de privilégio, elas só reforçam ainda a manutenção desses esquemas, né? Então, acho que é por isso importante a gente pensar o lugar de quem está debatendo assédio sexual, né? Assim, de quem está debatendo violências de gênero. Sobre a expressão homens feministas, né? Só para finalizar, porque eu já falei muito, a gente costuma falar, né, assim, dentro do campo do feminismo, que existem homens que são aliados, né? Assim, aliados da causa feminista. Eu acho que a palavra aliado ela é mais apropriada. Isso. Perfeito, professora Juliana, muito obrigado. Daí aqui, a Maristela, ela fez uma colocação, ela gostaria de saber se a professora Juliana tem dados sobre a violência sexual de crianças e adolescentes negras, especificamente, e se ela teria sugestão de bibliografia sobre o tema. Em seguida, a professora Ana Paula Diniz respondeu para Maristela, dizendo que o Fórum Brasileiro de Segurança Pública publicou nos últimos dias uma versão atualizada do Anuário de Segurança Pública e que lá a Maristela pode achar estatísticas desagregadas por raça e gênero e que podem ser úteis. Se de repente a professora Juliana quiser fazer alguma indicação para a Maristela, acho que poderia ser o caso. Não, eu, assim, agradeço a professora Ana Paula, assim, acho que seria a recomendação que eu faria também, de pegar as estatísticas oficiais. Eu particularmente, não tenho dados, assim, de pesquisa que eu tenho feito, porque não tive esse enfoque de crianças e adolescentes. Tem uma pesquisadora aqui do Espírito Santo, né, um grupo de pesquisa que eu entrei, do NEAB, aqui da UFES, que ela pesquisa isso especificamente, eu posso passar depois a indicação, se ela quiser deixar o e-mail. Posso só fazer um complemento? O programa de Direito da Universidade Federal de Santa Catarina, que a professora Josiane, minha xará, ela trabalha com direito de crianças e adolescentes, e ela tem teses e dissertações orientadas nessa área. Inclusive, eu não vou lembrar o nome dela agora, porque a minha memória é horrível, mas recentemente ela orientou uma tese que fala justamente do direito da criança e do adolescente negros. Ela vai tratar especificamente a questão das crianças e adolescentes negras e negros no âmbito do ECA e dessas violências. Então, acho que valeria a pena você dar uma olhadinha lá também, no programa de pós-graduação em Direito da UFSC, que vai encontrar algumas coisas sobre isso. Perfeito, professoras. Obrigado. Tem uma pergunta daí da Pamela Dias. A Pamela diz que ela está desenvolvendo a dissertação em organizações de cultura popular, especificamente Islã, que estão à margem e mobilizando os EBPs e a interseccionalidade. Gostaria de ouvir das professoras como podemos olhar e teorizar nas pesquisas, em nossas pesquisas, para as relações de poder entre a pesquisadora e os investigados. Eu sugeriria ler um trabalho inclusive quem está aqui na minha aula leu esse texto ontem, a minha aluna que está aqui na aula leu esse texto ontem, que é um texto do James Clifford, que chama Autoridade Etnográfica, que ele vai problematizar essa relação das relações de poder entre quem faz pesquisa empírica com os sujeitos de pesquisa e tudo mais. É um texto bem interessante. E tem uma outra pesquisadora que faz essa discussão também, que é essa que fala do mito sobre o etnógrafo assexuado, que é a Cláudia Fonseca. Ela também tem alguns textos que, já que ela está fazendo estudo baseados em práticas, né, está trabalhando aí com observação, essas questões, a Cláudia também problematiza essa relação da relação de poder entre pesquisados, pesquisadoras e pesquisadores, porque nem sempre quem domina é quem está fazendo a pesquisa. Então, por exemplo, quando eu vou a campo, no campo que eu estou, eu sou, mesmo sendo pesquisadora, eu sou a parte mais fraca, vamos dizer assim, dessa relação. Então, acho que o James Clifford problematiza isso de uma forma bem interessante, e a Cláudia Fonseca também.
Eu gostaria de sugerir também para ela um livro que se chama Racismo Linguístico, Os Subterrâneos da Linguagem do Racismo, do Gabriel Nascimento. Eu acho que vai ajudar também ela a fazer essas associações aí com o campo e a partir desse lugar aí, né, desse não lugar aí dentro do Islã. Perfeito, professoras, muito obrigado. O professor Mário Aquino aqui também colocou aqui o link para a tese mencionada pela professora Josiane. Daí tem uma pergunta da Rafaela Ardigó. Ela pergunta, professoras, como trabalhar do ponto de vista metodológico e interseccional a questão das famílias interraciais, que são constituintes da sociedade brasileira? E ela emenda com uma outra pergunta depois, ela diz, as violências sofridas por integrantes dessas famílias entram no grupo de brancos ou negros? E ela atenta que se trata de uma dúvida genuína por não conhecer do tema. Acho que a Lia Schuckman, né? Ela tem um livro sobre isso e ela tem um texto bem interessante que é Minha Mãe Pintou Meu Pai de Branco. E aí ela vai contando de como que essas complexidades de raça em famílias interraciais e como que o afeto não... O fato de você se casar com uma pessoa de outro grupo racial também não impede essas questões. E aí tem uma outra pesquisadora, gente, minha memória é horrível, desculpa, mas que ela discute, Janet, esqueci, mas coloca aí no Google, ela trabalha com letramento racial. E aí ela tem um estudo bem interessante sobre isso na Inglaterra, né? Que aí tem outras dinâmicas. Ela também tem um outro estudo sobre os Estados Unidos e ela tem uma outra pesquisadora, como é que vai chamar o livro? Não é O Amor Tem Cor, é alguma coisa, mas também tem uma... Depois você me manda um e-mail que eu te mando os links. Mas tem uma outra pesquisa, só você coloca no Google lá, O Amor Tem Cor, Bahia. Tem uma pesquisadora que veio dos Estados Unidos que veio fazer pós-doc na UFBA, e ela estudou isso lá em Salvador. A complexidade das famílias interraciais, racialidade e afeto. Acho que o título em português fica O Amor Tem Cor. E aí ela vai contar essas discussões. Então, acho que são essas 3 autoras que você poderia ler. A Lia Schuckman, aqui no Brasil, a Janet, que eu esqueci o sobrenome, que ela discute letramento racial, que ela fala do contexto do Reino Unido e dos Estados Unidos. E tem esse outro livro que chama Amor Tem Cor, que vai falar também dessas complexidades aqui no Brasil. Mas aí não eu acho que é uma coisa que tem na sua fala, no sentido de... Cadê? Deixa eu pegar aqui. Se é de branco ou de negro, né? Eu acho que a gente tem que começar a pensar as questões de gênero e de raça do ponto de vista da relação, né? Não é que é um problema para discutir no branco ou um problema para discutir por negro. Eu acho que é uma questão relacional que a gente tem que começar a focar. Não sei se respondi. Perfeito, professora. Obrigado. Daí, tem uma pergunta aqui da Andressa Tomazelli. Ela fala o seguinte: gostaria de saber sobre o fato do trabalho doméstico estar no âmbito domiciliar, particular da casa. Sendo assim, quais as dificuldades encontradas nesse tipo de estudo, onde ocorrem esses assédios morais, sexuais, raciais, visto que as trabalhadoras estão num ambiente diferente daquele da organização tradicional? A regulamentação se apresenta numa configuração diferente, e o acesso é, de certa forma, diferente, pois adentra na vida particular dessas pessoas? Oi, bom, sim, é um desafio, né, porque a gente acaba ficando com os relatos das práticas, né, e aí que podem ser relatos tanto das trabalhadoras domésticas quanto dos empregadores também. Eu lembro que no contexto de produção da minha tese, né, sobre trabalhadoras domésticas,
a gente cogitou, né, assim, o meu orientador, que eu ficasse um tempo trabalhando, fazendo diária, assim, para a gente tentar colocar outros dados, assim. Mas a gente acabou indo mesmo para as narrativas das mulheres, e aí eu, né, trabalhei com a narrativa delas, e também trabalhei com narrativas das empregadoras, mas narrativas que estavam especificamente num grupo virtual, um grupo fechado, né, criado só para empregadoras, né, que se chamava Vítimas de Empregadas Domésticas, e aí a gente trabalhou com essa dimensão discursiva mesmo, né, porque ali naquele grupo, como era um grupo fechado só para, né, que eu consegui acessar, fechado só para empregadoras, elas falavam muito livremente sobre as suas trabalhadoras domésticas, né, então a gente acabei trabalhando mais no nível de relatos mesmo. Então, assim, as minhas pesquisas, elas foram conduzidas na base de entrevistas, mas aí, essa questão, né, assim, de quem está conduzindo a pesquisa, isso é muito importante, assim, como a gente tem esse entrave de pensar as práticas que estão no âmbito doméstico, né, e quais são os relatos que vão emergir ou não desse âmbito doméstico, e também essa ideia de quebrar com uma naturalização de que elas estão sofrendo lá é normal, seria normal, natural, quem está fazendo a pesquisa, isso é muito importante, com quem que essas trabalhadoras estão falando. Então, eu me lembro, assim, enquanto, né, mulher negra, e aí uma das coisas que eu sempre falava, quando eu ia fazer as pesquisas, é que a minha mãe tinha sido trabalhadora doméstica, né, e que eu tinha acompanhado a minha mãe em vários momentos do trabalho doméstico dela. E isso me deixou um campo muito mais fácil, assim, para que elas falassem comigo sobre as coisas que elas sofriam. E acho que isso é um desafio, porque, assim, são poucas as pesquisas sobre trabalho doméstico no Brasil. A maior parte das pesquisas que tem publicado sobre trabalho doméstico no Brasil foram feitas por mulheres brancas, né, que falavam de um outro lugar, do lugar, né, de quem teve trabalhadora doméstica em sua casa. Inclusive, vários desses estudos, elas falam isso explicitamente, né, assim, eu fui uma pesquisadora que, né, que não foi trabalhadora doméstica, que é filha da patroa, né, no caso. E aí, obviamente, isso tem alguns enfrentamentos. Em 2020, tem um estudo CAP, Trabalho Doméstico, que foi um estudo que foi feito pela FENATRAD, que é a Federação Nacional dos Trabalhadores Domésticos, e pela TEMES, né, que é uma ONG aí direcionada aos direitos das mulheres. Eles fizeram uma pesquisa para trazer dados atuais sobre o trabalho doméstico, e essa pesquisa ela foi conduzida por uma pesquisadora branca, né, assim, que foi a pesquisadora que eles acessaram no momento. E, obviamente, há vários, né, quando eles foram apresentar os resultados dessa pesquisa, isso foi intencionamento, né, e aí, que maneira eles encontraram, né, assim, enquanto organização, para poder balizar essa questão da pesquisa. As próprias trabalhadoras domésticas organizadas do movimento foram quem coletaram os dados, né, assim, quem produziram os dados. Os grupos focais que foram realizados com trabalhadoras domésticas foram feitos por trabalhadoras domésticas do movimento sindical. Então, essas trabalhadoras domésticas conversaram com outras trabalhadoras domésticas, né? E aí isso dá um campo, assim, da gente conseguir mais material para trabalhar e pensar quais são essas práticas, esses relatos de assédio. E aí, assim, como o movimento negro também nos ajuda, e assim, esses espaços outros que a gente aprende, como a Josi falou, né, para além do espaço universitário, eles nos ensinam essa questão de enfrentamento coletivo. A gente vê que o movimento sindical dos trabalhadores domésticos no Brasil é muito forte, assim, né? Então, as trabalhadoras domésticas organizadas, apesar que se fale pouco em sindicato, poucas pessoas desconhecem, muitas pessoas não sabem que existe sindicato de trabalhadoras domésticas, existe toda uma mobilização desse sindicato para que essas mulheres falem, né, dentro do próprio sindicato, os casos de assédio em que elas sofrem dentro das residências, né? Então, assim, esse ponto de coletivo, de enfrentamento coletivo, potencializa esse relato, inclusive respaldo jurídico, né? Que a TEMES tem feito no Brasil com promotoras locais populares, né? Assim, mulheres que aprendem sobre a legislação de trabalho doméstico e vão ensinar para outras trabalhadoras domésticas. Então, assim, em termos de método de pesquisa, né, em termos de dificuldade de acesso a estudo, eu acho que essas podem ser, inclusive, algumas saídas, assim, da gente incorporar essas próprias pessoas dentro do processo de realização da pesquisa, inclusive, por que não chamar essas pessoas para serem coautoras, né, das nossas pesquisas. Eu acho que é uma coisa que a gente também, uma barreira que a gente precisa ultrapassar, né? Então, por exemplo, conversando com a presidente da Federação Nacional dos Trabalhadores Domésticos há pouco
tempo, ela é uma mulher, assim, dotada de uma bagagem de conhecimento muito grande, mas ela disse que foi convidada a escrever um artigo científico, e a primeira coisa que ela disse, olha, eu não sei, mas eu não sei escrever direito. Você vai corrigir o que eu estou escrevendo? Eu não sei escrever no português direito, assim, acho que também lembra muito a discussão sobre o português da América, que a Lélia Gonzalez fala, né? Como a gente entende que esse modo nosso de falar é o modo errado de falar, e ele também representa muitos entraves para esse conhecimento científico. Então, acho que uma das barreiras também a gente pensar é em emergir novas formas de escrita, assim, que ultrapassem essas barreiras do conhecimento científico formal e tradicional, e que permitam também que os relatos das próprias pesquisadoras possam vir nos textos. Eu acho que é isso. Perfeito, professora Juliana, muito obrigado. Daí a gente tem aqui o Ednei Luiz dos Reis. Ele diz que ele é aluno do curso de administração e, na opinião dele, durante o curso, nenhuma matéria abordou alguma publicação de algum autor ou alguma autora, preto ou preta. Ele acha que falta, nas palavras dele, né? Falta nós pretos, enquanto pretos, nos vermos representados nas publicações utilizadas. E ele pergunta se as professoras veem no futuro pretos e pretas sendo estudados em engenharia, gestão, etc. Tem, né? Acho que tanto nas engenharias, se eu pegar André Rebouças, se você for pegar na história, a gente sempre teve grandes engenheiros, grandes advogados, grandes profissionais de outras áreas, não discutindo somente raça, teorizando sobre isso, né? O problema é o pacto de silenciamento que existe de não reconhecer essa produção acadêmica para colocar no processo de ensino e tudo mais, né? Existe essa produção. A gente tem mesmo na área de tecnologia, agora na área de TI, a gente tem um grande pesquisador que chama Tarcísio Silva, que ele discute lógica de programação a partir do racismo. Aí ele explica, né, como que a lógica de programação do Google, do Instagram, das redes sociais, ela se constitui a partir de algoritmos racistas, né? Então, a gente tem. O problema é que a gente não coloca isso em debate. E aí, para incorporar isso, né, vai ter que fazer a disputa no campo, não tem outro jeito para fazer essa incorporação, né, nessas discussões aí. E é interessante, né, porque a gente vê a área de estudos organizacionais que se coloca como uma área crítica. E aí, quando a gente vai para as universidades e vê as ementas que essas pessoas que estão, por exemplo, nos eventos da UPAD, do Enel, que fazem essa discussão, que eles se colocam dentro de uma postura crítica, quando a gente vai para a sala de aula, a gente vê, né, que é pouco incorporado esse debate, né? Então, acho que é uma coisa que a gente tem que ampliar aí para fazer a amplitude aí. Na verdade, é mais o reconhecimento do que qualquer outra coisa, né? Obrigado, professora Juliana. Professora Juliana, quer fazer algum comentário sobre esse tema? Não, acho que é isso mesmo. Pode Tá seguir. bom, obrigado, professora. Daí, tem uma pergunta aqui da Gabriela Molina. Ela gostaria de saber como fazer a autorreflexão do privilégio e da branquitude enquanto pesquisadora branca que tem uma organização negra, um quilombo, como objeto de estudo. Quer falar, Josi? Não, pode começar, depois complemento. Se precisar. Bom, eu acho que é isso, assim, tem que incorporar no sua pesquisa, no seu estudo, no teórico, como no metodológico, esse debate da branquitude, né, assim,
Isso precisa vir para a sua pesquisa e para a construção do seu método também, e para as negociações que você vai fazer com essa organização negra, né? Como que você vai se apresentar para eles, como é que você vai falar da sua pesquisa, quais são os limites que você vai colocar estabelecidos aí. Eu acho que tem uma questão de honestidade na pesquisa também, que eu acho que quando a gente vai para esse campo, é dizer sobre o seu lugar, dizer sobre essa consciência, né? E aí, emendando uma pergunta que a Andiara está fazendo aí, né, sobre o conceito de subjetividade consciente da Grada Quilomba, de exercer essa subjetividade consciente em todos os processos da pesquisa, né? Seja na elaboração dela, como também na metodologia e na reflexão dos resultados, e entender, né, quais são essas limitações aí do ponto de vista do seu lugar de privilégio também. Eu acho que talvez nesse caso eu colocar a construção da relação como objeto de discussão. Talvez objeto, né, acho que facilita aí do ponto de vista teórico e metodológico, né? E fazer esse processo, é isso que a gente falou, de colocar a branquitude na discussão, mas colocar mais do que isso, a construção da relação e entender os constrangimentos, né, que vem desse encontro aí, para entender esse objeto, essa questão do quilombo. E ler Clóvis Moura, que ajuda, né, a medida de nascimento, que faz essa discussão. Mas acho que é isso, né? Trazer, entender que talvez o objeto não é nem o quilombo. Talvez o objeto é a relação que você vai estabelecer com o quilombo, porque, de qualquer forma, você não vai conseguir se apropriar. Se você fizer uma apropriação do quilombo para você fazer essa discussão, vem essa relação de poder muito marcada, né? Então, talvez colocar no centro da discussão como objeto, como a construção da relação da pessoa branca com o campo, né, esse campo quilombola, focar mais na questão da relação. E entender também que nem todos os quilombolas são pretos, né? Às vezes também a gente tem a gente tem a tradição preta, as práticas pretas ali, mas aí às vezes as pessoas falam assim, se vê uma pessoa que é uma pessoa preta de uma pele menos retinta, como que a pessoa é quilombola? Tem uma questão de violências ali, mas talvez colocar mais essa questão da construção da relação com o debate. Eu acho que também, assim, é um erro que a gente, né, nas várias bancas que às vezes a gente participa com o debate racial, e aí quando são, né, pessoas brancas conduzindo esse debate, talvez uma falsa ideia de que dá para você apropriar, né, usando a palavra que Josi falou. O que vocês vão fazer é um diálogo, né, com essa perspectiva. Assim, a apropriação ela é complexa, né, porque o que eu vejo também até muito nos resultados das análises, assim, cuidar com as estereotipias, como o Josi falou, né, assim, existe um estereótipo de quem é quilombola, existe um estereótipo, por exemplo, de lugar de fala de enfrentamento, de resistência. A gente pode encontrar pessoas quilombolas que não tenham, talvez, um debate que... A própria questão da fantasia e do desejo, né, que a própria Josi falou. A gente vai para o campo esperando que a gente vai encontrar um certo debate que milite em determinada direção, né, e aí, como que, quando a gente vai fazer as análises, né, fazer essa relação entre teórico e empírico, o tempo todo a gente está buscando essa estereotipia, né, e quando ela não vem, a gente interpreta a partir mesmo do silenciamento dela. Então, assim, tomar o cuidado com os microprocessos da pesquisa. De que maneira você está mobilizando as estereotipias que você constrói em relação a esse outro? E acho que só para complementar rapidinho, esse cara que vem do comentário da Grada Quilomba, que a Grada Quilomba faz uma discussão interessante, né? Essa questão do medo branco, né, da rebeldia e tudo mais, e que as pessoas, o que a gente lida não é, e que a gente se relaciona não é com o negro, é com o imaginário do negro que a gente tem. Então, esse é uma questão importante para se discutir, né, que a nossa relação muitas vezes é com o imaginário do que é mulher, com o imaginário do que é negro, com o imaginário do que é quilombola, não efetivamente do concreto ali do processo. Assim, só complementando também, porque que acontece? Às vezes a gente vai ver uma literatura crítica,
E aí meio que vai para esse campo de pesquisa muito numa ideia de catequização, assim, fazendo uma associação, né, com esse debate nosso da questão religiosa no Brasil, desse aspecto todo colonialista. O tempo todo a gente tende a reproduzir essa prática colonialista, assim, e essa ideia de que eu sou uma pessoa letrada no campo crítico, de empoderamento, eu vou fazer uma pesquisa, acabo estabelecendo uma relação verticalizada com os meus sujeitos de pesquisa, né? E essa relação verticalizada, ela é problemática para a construção da pesquisa. Porque ela já está verticalizada a partir de um determinado segmento, né, que é o da construção de conhecimento científico acadêmico, né. Se nesse contato com o campo, essa relação verticalizada, ela vem de maneira muito proeminente, né, a gente vai continuar lidando aí com as fantasias e não com o que, de fato, a gente vai construir naquele real específico. Perfeito, professoras, muito obrigado. E daí, para finalizar, né, ficou a pergunta da Andiara, que as professoras já tangenciaram ela um pouco, né, mas a Andiara, ela diz que, lendo Grada Quilombo, a autora fala que adota a subjetividade consciente. E pensando em estratégias para as novas pesquisadoras e os novos pesquisadores, como ela é uma nova pesquisadora, como podemos desenvolver pesquisas na administração dessa forma? Há algum limite para performar essa subjetividade, tendo em vista que o discurso ainda é forte na administração sobre a neutralidade da pesquisa? A gente fica aqui sem saber quem vai falar, né? Olha, essa coisa de limite, assim, a experiência própria que a gente vai construindo é que a gente vai mudando esses limites com o tempo, assim, e é um enfrentamento. E aí também, eu acho que esse enfrentamento, ele se dá muito a partir de qual lugar a gente ocupa naquele momento e que caminho foi aberto antes de nós. Eu acho que, assim, eu costumo muito usar a estratégia de vamos citar outras pessoas que estão trazendo essa subjetividade consciente para o texto e fazer isso na minha pesquisa a partir desse respaldo que tem sido construído em torno de resistência, né? Mas é sempre um movimento de vai e vem. Acho que, assim como a gente fala da questão de política, né, que a gente vê essa crescimento aí do né, posicionamento político reacionário no nosso país, né, a gente sempre tem uns vai e vens de enfrentamento. Então, por exemplo, eu sempre adotei uma escrita em primeira pessoa e tentei subverter, assim, para tornar a escrita acadêmico-científica uma escrita prazerosa também. Eu lembro que quando entrei no mestrado, me assustou muito, assim, eu perdi o tesão pela escrita, porque todas aquelas normas, aquelas caixinhas, assim, a Juliana, que gostava de escrever, ela sumiu, ela desapareceu. Ela estava mais preocupada com as normas do que com o conteúdo da escrita. E aí, quando você começa a subverter esse processo, e aquilo se torna uma prática dentro de um campo específico, uma prática já consolidada dentro de um campo específico, isso vai gerando respaldos, né? Respaldos a partir dessas jurisprudências aí, entre aspas. E eu acho que é sempre um caminho também para a gente ter outras subversões, mas tendo em mente que é sempre enfrentamento, assim. Eu me lembro que quando eu submeti junto com uma outra pesquisadora, né, até a Carolina que estava aqui, que era a primeira autora do estudo, a gente submeteu um texto dentro do nosso próprio tema, que a gente lidera na ANPAD, né, e aí quando a gente submete um texto para o tema que a gente lidera, esse texto ele é avaliado para o comitê científico envia ele para avaliação, né, para garantir o anonimato e tal, e a gente recebeu um retorno que falava contra a escrita em primeira pessoa e que falava contra títulos criativos, assim, que é algo que a gente já vem consolidando essa escrita com essa subjetividade consciente ao longo do tempo, mas a gente, né, vai tendo que fazer esses enfrentamentos que eles são contínuos. Então, eu lembro que a gente estava estudando assédio sexual no Uber, e aí a avaliadora, o avaliador disse que o Uber não era uma organização, então que aquilo não era um texto que era de estudos organizacionais. Então, a gente segue fazendo esses enfrentamentos, né? Eu lembro também
que quando eu ganhei um prêmio com um texto que chamava Bichinha Safadinha, né, no evento da Divisão de Estudos Organizacionais da AMPAD, houve um enfrentamento político também, dizendo que um texto sobre trabalho doméstico não era um texto da administração, né, assim, que aquele texto ele tinha padrões que não eram da administração, que eu lembro que eu fazia associações dos títulos como se fossem partes de uma música, né, e é isso, mas a gente segue, assim, isso não significa menos rigor, no sentido, menos qualidade de pesquisa, eu acho que o que a gente entende por rigor é também um entendimento de rigor que parte de uma colonialidade de saber e poder, né? Então, a gente precisa romper com isso para que essas outras vivências, elas venham também para os textos acadêmicos. Gente, pesquisa é processo educativo, né? Educação da fazer pesquisa é um processo de educação da subjetividade. Então, é um processo de letramento que a gente vai desenvolvendo. E essa subjetividade consciente, também ela não vem do dia para a noite, né? Vai sendo um processo de construção. Então, só indo a campo e fazendo, para a gente entender, na realidade, quais são os nossos limites, as nossas fronteiras, para a gente conseguir refletir sobre elas, né? Então, acho que tem que entender isso também, é um processo educativo. Fazer pesquisa de campo é um processo de educação da subjetividade, um processo de educação da atenção. E aí vai tempo para a gente educar a nossa atenção e a nossa subjetividade para fazer essas relações, né? Para entender esses limites, assim.